Muito bom dia, boa tarde e boa noite. Como vocês já sabem, este é o resumo esportivo. Hoje entrando no ar no dia 30 de março do ano de 2026. Você sabe que você pode nos ver e ouvir acessando o nosso aplicativo Rede Gama NGT, nas melhores operadoras de TV a cabo e também pelo nosso streaming Rede Gama NGT. Bom, todo mundo que lida com esporte, principalmente com futebol, sabe que este último final de semana nós tivemos data FIFA, ou seja, os campeonatos regionais principais de todos os países foram interrompidos para que as seleções fizessem jogos amistosos e disputassem algumas eliminatórias de Copa do Mundo, as famosas vagas de repescagem. Mas a gente vai começar falando um pouquinho do que aconteceu no primeiro amistoso da seleção brasileira, jogado no final da semana passada, na quinta-feira, na cidade de Boston. O Brasil perdeu para a França por 2-1. O que nós podemos tirar de proveito do jogo? Aquilo que todo mundo já sabia. E hoje a seleção francesa é, sem sombra de dúvida, uma seleção da primeira prateleira do futebol mundial. É uma seleção que tem um grupo de 22 jogadores onde o nível não cai. Fez uma partida segura contra o Brasil, sem muito esforço. Abriu 1-0 no primeiro tempo, aproveitando uma falha de saída de bola da zaga brasileira. O Brasil, no segundo tempo, voltou um pouco melhor. E no primeiro tempo, tivemos apenas o gol da França e nada mais. No segundo tempo, a equipe brasileira voltou melhor, principalmente com a entrada inicialmente do Luiz Henrique e depois do jogador Danilo do Botafogo. A equipe teve um pouco mais de atitude, um pouco mais de intensidade. Teve a vantagem de um jogador francês expulso, na minha opinião, corretamente. E o que aconteceu? Quando o Brasil mais pressionava, acabou tomando um gol de contra-ataque. Sua defesa foi surpreendida por um ótimo e rapidíssimo contra-ataque da equipe francesa, que acabou fazendo 2-0. O Brasil ainda lutou, diminuiu num lance de escanteio com o zagueiro Bremer, mas no final, 2 para a França, 1 para o Brasil. Muita gente fez sérias críticas ao trabalho do técnico Carlo Ancelotti até agora. Mas a gente viu em campo uma equipe que soube jogar contra uma outra equipe muito superior, visivelmente superior, não só em termos técnicos, mas táticos e principalmente físicos. E os jogadores brasileiros reconheceram a superioridade do selecionado francês. O que isso vem a dizer? Que o Brasil acabou, que o Brasil vai perder a Copa do Mundo? Não. Eu lembro que a Copa do Mundo é um torneio curto, eram 7 jogos até a final, agora são 8, e vão dizer para nós qual é a equipe que melhor jogou a Copa do Mundo. A Argentina é a atual campeã mundial, mas vocês acham que a Argentina é o melhor time do mundo? Vocês acham que a Argentina foi o melhor time do mundo há 4 anos atrás? Claro que não. A Argentina fez uma Copa do Mundo onde perdeu inicialmente para a Arábia Saudita, quase fizeram uma hecatombe no vestiário argentino, foi se classificando, classificou-se em quartas de final na disputa de pênaltis e foi campeã mundial jogando contra a França na disputa de pênaltis. Perdeu o mérito por causa disso? Lógico que não. Mas lembrem-se que no último lance da partida da final da última Copa, o goleiro Dibu Martínez fez um milagre. Quer a França tivesse ganho aquela partida com uma vantagem de um gol, a França hoje seria a grande melhor equipe do mundo, e a Argentina não. Não. A Copa do Mundo, como já dizia o mestre Carlos Alberto Parreira, determina aquela equipe que melhor soube jogar a Copa do Mundo. Claro, o título é importante, é bonito da gente erguer a taça, mas eu diria que a Copa do Mundo não determina o melhor time do mundo, e sim o melhor time que jogou aquela Copa do Mundo. Isso daí é desculpa para a gente dizer que o Brasil tem chance? Não. Eu até acho que o Brasil está muito abaixo de
França e está muito abaixo da Espanha. O Brasil, na minha opinião, tem o mesmo nível da Argentina para uma Copa do Mundo, mas dependendo do chaveamento, o Brasil pode ter muitos problemas se cruzar ou com a Espanha ou com a França, ainda em confrontos de oitavas, de quartas ou até numa semifinal. Mas a equipe brasileira não será na Copa do Mundo essa que a gente viu jogar na quinta-feira, será uma equipe bem mais reforçada, com todos os titulares que não entraram em campo e vão poder dar ao Carlo Ancelotti a tranquilidade de colocar na cabeça dele aqueles que melhor poderão representar a seleção brasileira e melhor poderão representar o nosso país. Lembro que tem algumas eliminatórias da Copa do Mundo rolando, principalmente esta semana teremos a definição das últimas 4 vagas europeias e também a repescagem. A Itália tem tudo para finalmente conseguir a vaga. A equipe italiana fez um jogo bastante seguro contra a Irlanda, não correu riscos e mostra que é uma equipe que, sem grandes estrelas, mas é uma equipe que sabe o que quer e até onde pode chegar numa Copa do Mundo. Eu acredito que a equipe italiana deverá estar entre as finalistas da Copa do Mundo e será muito legal para nós vermos a Itália jogando nas terras americanas, o que seria uma coisa muito interessante e há muito tempo a gente não vê. Não acredito que nenhuma dessas equipes que vem brigando, Polônia, na minha opinião, deve entrar, não tem assim muita esperança de ir tão longe na Copa. Até porque, se estão numa repescagem, simplesmente fizeram por merecer estar lá. Até a própria Bolívia, que suou sangue para tirar o Suriname, e agora vai fazer a última partida contra o Iraque, decidindo entre Bolívia e Iraque quem vai à Copa. O futebol da Bolívia foi paupérrimo, futebol horrível, uma equipe tecnicamente muito fraca que suou para vencer o Suriname, que eu diria que poderia até ser considerada uma equipe meio semi-amadora, né? Então foi realmente uma partida muito ruim tecnicamente, mas que valeu para quem assistiu, para quem ficou acompanhando na última semana, e valeu pela sua emoção. E para fechar o bloco, ontem nós tivemos mais um amistoso da seleção francesa, agora contra toda a poderosa Colômbia. E a França entrou com seu time praticamente de reserva, com 11 jogadores do banco de reservas, abriu 3-0 com incrível facilidade para cima da Colômbia. A Colômbia acabou diminuindo, placar final 3-1, e mostra que a superioridade da França ela é tão boa, tão grande, que até a Colômbia, que vem fazendo um trabalho muito bom na sua seleção, não conseguiu simplesmente apresentar nada contra esta excelente equipe francesa. 3 para a França, 1 para a Colômbia. Jogo muito bem jogado ontem à tarde na cidade de Orlando. Amanhã nós teremos Brasil e Croácia nessa cidade de Orlando para ver o Brasil ante uma seleção que, na minha opinião, um pouco envelhecida e um pouco abaixo do normal em termos de prateleira de cima. Então amanhã nós teremos Brasil e Croácia e com certeza o nosso resumo esportivo vai estar abordando para vocês. Resumo esportivo que faz uma breve pausa, volta já falando um pouquinho do que aconteceu no futebol brasileiro no último final de semana. Rede Gama NGT, sempre com você. Voltamos agora com o segundo tempo do nosso resumo esportivo, onde a gente vai abordar no Campeonato Brasileiro da Série A. Tivemos um jogo isolado ontem na Arena da Baixada, em Curitiba, data do aniversário da cidade. Curitiba ontem fez 333 anos. O Atlético Paranaense simplesmente não tomou conhecimento do Botafogo, fez 4-1 sem grande susto. Eu lembro que o Atlético Paranaense sempre foi uma equipe muito forte dentro da sua casa, sempre pressionou muitos adversários. Força essa que vem diminuindo com o passar do tempo. Mas ontem, a gente diria que o jogo da Arena da Baixada relembrou os velhos tempos do Caldeirão.
perante um público de em torno de 22 mil pessoas. O Atlético foi para cima, pressionou. O trem, como é carinhosamente apelidado o centroavante colombiano Kevin Viveiros, acabou anotando 2 gols no início do primeiro tempo. O Atlético saiu na frente, o Botafogo empatou numa falha da defesa. Viveiros ampliou para 2-1 e, na sequência, o Atlético, no segundo tempo, acabou fazendo 4-1, uma goleada que castigou mal o futebol da equipe Botafogo. O problema do Botafogo que eu vi ontem não é um mau futebol, uma equipe muito desorganizada, uma equipe que não sabia marcar, que não conseguia marcar. Isso é uma coisa que não pode acontecer num time de Série A. O Atlético Paranaense ganhou com tranquilidade, se coloca como segundo colocado do Campeonato Brasileiro nos critérios de desempate, o Furacão da Baixada aqui. Na minha opinião, terá que fazer um campeonato inicialmente para 45 pontos. Essa é o grande objetivo de todas as equipes que acabam ascendendo a Série A. O Atlético hoje já é o segundo, com incríveis 16 pontos, e é o primeiro da lista daqueles que encabeçam com 16 pontos a Série A. Vamos falar um pouquinho da classificação. O Palmeiras é o líder com 19, seguido pelo Atlético com 16, o São Paulo tem 16 e o Fluminense tem os mesmos 16. O Atlético é o segundo porque tem um saldo de gols um pouco melhor do que São Paulo e Fluminense. O quinto colocado é o Flamengo com 14 em apenas 7 jogos. O Bahia também tem 14 em 7 jogos, o que significa que se o Flamengo vencer o jogo atrasado, ele atinge 17 pontos e assumirá a segunda colocação. Na parte de baixo da tabela, nós temos o Botafogo com 6 pontos em 7 jogos, o Mirassol com 6 pontos em 7 jogos, o Remo com 6 pontos em 8 jogos e a equipe do Cruzeiro com 4 pontos em 8 jogos. Eu lembro que Mirassol e Botafogo, tendo ainda um jogo a menos, podem estar um pouquinho mais acima no ponto de tabela. Só que o jogo atrasado do Mirassol, se eu não me engano, é contra o Flamengo no Maracanã, uma tarefa um tanto quanto difícil para a equipe do interior paulista, que não vem fazendo um início de campeonato, como começou no ano passado. Os artilheiros do Campeonato Brasileiro são Carlos Vinícius, do Grêmio, com 6 gols, Danilo, do Botafogo, e Kevin Viveiros, do Atlético Paranaense, ambos com 5 gols. Agora a gente vai falar um pouquinho do Paulistão da Série A2, que está pegando fogo. São 2 grupos de 4 equipes, 6 jogos para cada equipe, já foram cumpridas 4 das 6 rodadas. Nós temos no grupo A, já praticamente definido, a Votuporanguense em primeiro com 10 pontos, Ituano é o segundo com 7. 15 e Água Santa tem apenas 2 pontos, e só um milagre fará com que um desses dois conquiste a vaga para as semifinais. Então lembro que no grupo A já teremos praticamente definido Votuporanguense e Ituano passando para as semifinais. Acho muito difícil, pelo futebol e pela pontuação, que o 15 de Piracicaba ou o Água Santa consigam a classificação. No grupo B, nós temos um pouquinho mais de equilíbrio. O Juventus da Moca é o líder com 9 pontos. Ferroviária e São José vem logo a seguir com 6. E o Sertãozinho com 3. Eu diria que, matematicamente, os 4 times ainda têm condições de acesso, mas o Clube Atlético Juventus, o queridinho de tanta gente, o segundo time da maioria dos paulistanos, com 9 pontos, está praticamente classificado para a série, para as semifinais, que serão jogadas em partidas de ida e volta, primeiro de um grupo contra segundo do outro e vice-versa. O Juventus recebe o São José no próximo final de semana em casa, e um empate já o classificará uma vitória o classificará matematicamente, o empate praticamente selará a sua classificação para as semifinais. Estão se desenhando
as semifinais com Votuporanguense e Ferroviária, Juventus e Ituano. Na minha opinião, esses serão os cruzamentos, e daí surgirão os dois integrantes da Série A1 paulista o ano que vem. Votuporanguense, Ituano, Juventus e, na minha opinião, Ferroviária, mas ainda com chance para a equipe do São José. O futebol jogado não é um futebol de Série A, mas eu lembro que com o acesso dessas equipes, elas deverão se reforçar para o ano que vem, para jogar uma Série A1 com um elenco mais robusto. Com o que a gente vem assistindo nesses últimos dias, nenhuma dessas 4 equipes tem a menor condição de jogar uma Série A e, pior de tudo, se manter na Série A. Isso realmente é uma situação tanto quanto perigosa para essas 4 equipes. Só para finalizar, falando ainda um pouquinho do que vai acontecer, na próxima rodada nós teremos Sertãozinho e Ferroviária, 15 de Piracicaba e Ituano, Votuporanguense e Água Santa, Juventus e São José. Essa será a 5ª rodada. E a 6ª rodada, Ituano e Votuporanguense, São José e Sertãozinho, Ferroviária e Juventus, Água Santa e 15 de Piracicaba. Por isso que eu disse que o grupo A está resolvido. Porque na última rodada, Ituano e Votuporanguense farão um jogo e o empate classificará os dois. E o Juventus, embatendo o São José dentro dos seus domínios, praticamente elimina a equipe do Vale do Paraíba e acaba se mantendo na disputa pelo acesso à Série A1 do Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista, na sua Série A1, poderá ter, então, uma dessas 2 equipes, uma dessas 4 equipes que estão sendo prognosticadas por aqui. Bom, o nosso resumo esportivo no seu segundo tempo, ele vai ficando por aqui e a gente volta já para falar um pouquinho de outros esportes, da Fórmula 1, um pouquinho do tênis e também os playoffs da Superliga de voleibol feminino. Eu lembro que é Rede Gama NTT, sempre com você. Voltamos para o nosso terceiro tempo, o que a gente gosta de chamar do tempo extra do resumo esportivo aqui na Rede Gama MGT. Vamos falar um pouquinho sobre a Fórmula 1, que teve a 3ª etapa neste final de semana, o Grande Prêmio do Japão, no Autódromo de Suzuka, onde o Brasil, no passado, teve muitas glórias. A classificação não trouxe surpresas, o Antonelli com a sua Mercedes na primeira posição, mas a corrida apresentou aquilo que a gente já vem falando, muita gente, muitos pilotos especialistas vêm comentando que essa questão dos carros terem que descarregar as suas baterias durante as provas, e principalmente nas retas, causava uma grande diferença de velocidade entre 2 carros numa reta, deixando mais ou menos os pilotos à deriva nos seus carros. Foi o que aconteceu com Oliver Burman, que veio na entrada da reta com uma velocidade 50 km por hora acima do Colapinto que vinha à sua frente, ou seja, ou ele batia na traseira do Colapinto, ou ele simplesmente tirava para o lado para fazer uma ultrapassagem que parecia, para quem estava assistindo a corrida, existiam 2 pessoas com um joystick jogando um videogame. Ele colocou seu carro para a esquerda, em pleno início da reta, colocou as rodas na grama, como a gente gosta de dizer no jargão automobilístico, pisou fora, e quem pisa fora sempre tem algum problema. Ele bateu com uma incrível velocidade, graças a Deus não tivemos nenhum dano ao piloto, somente os danos materiais, ou seja, são ultrapassagens que os carros que ultrapassam nem estão percebendo que estão ultrapassando. Eu gostaria muito de entender qual foi o objetivo da Fórmula 1 em fazer um regulamento onde a questão elétrica está praticamente acima de tudo, acima de motor, acima de piloto. Uma declaração do Max Verstappen, que a gente ainda precisa ver se ela é 100% genuína, porque a gente lê tanta coisa e é difícil de saber
quais são as declarações verdadeiras e quais são retiradas de um contexto, e também porque a gente não ouve a voz dos pilotos. O Max Verstappen disse que se a Fórmula 1 continuar dessa forma em 2026, ele simplesmente vai encerrar a sua vitoriosa carreira no final deste ano. É isso mesmo. O Max Verstappen declarou, ou eu li uma entrevista onde existiam essas aspas a respeito dele, dizendo que se a Fórmula 1 continuar esse carrossel de irresponsabilidades, ele se retirará da categoria no final do ano. Fernando Alonso, esse sim, eu ouvi uma declaração dizendo que não tem o menor prazer em guiar, que ele entra no carro, larga, e a intenção dele é terminar a corrida, nem se preocupa em passar, porque muita gente vai ultrapassá-lo, ele vai ultrapassar muita gente. Ou seja, o que a FIA imaginava fosse dar equilíbrio às corridas, está saindo totalmente fora do controle. Temos um mês de paradas pelo cancelamento de 2 grandes prêmios e acho que é tempo de fazer uma reunião com todas as equipes, rasgar esse regulamento e tentar fazer com que, tecnicamente, o campeonato volte a ter uma certa graça. Para quem assiste, então, é uma coisa que não dá para entender como que um carro faz uma volta com um pico de velocidade absurdo e na volta seguinte parece que ele está simplesmente parando na pista. Bom, isso foi o que a gente obteve de informações para vocês da Fórmula 1. Mudando o assunto e mudando o esporte, tivemos o Latin American Open de tênis se encerrando neste final de semana em São Paulo, com a vitória do tenista peruano, realmente uma vitória justa, uma vitória merecida. E qual é a lição que fica para o tênis brasileiro? O tênis brasileiro já teve um Gustavo Kirten, número 1 do mundo, e não conseguiu aproveitar o embalo deste grande tenista e fazer novos jogadores. O Brasil perdeu a era Guga. Não que fosse surgir outros jogadores como Gustavo Kirten, mas quando um ídolo como ele surge como o grande homem do tênis mundial, e ele foi isso durante um certo tempo, muitos garotos, muitas garotas começam a querer praticar o mesmo esporte dos seus ídolos. E o Brasil não soube maturar essa geração que foi perdida. Temos hoje João Fonseca com 19 anos, na minha opinião, com as mesmas condições de atingir o topo que Gustavo Kirten. Agora, quem temos além de João Fonseca com boa colocação no ranking? Nós temos um tenista entre os 40 do mundo, com potencial para ser top 10, e dali para baixo só temos jogadores abaixo do número 200 do mundo. Isso precisa ser visto pela confederação para que o tênis brasileiro tenha clínicas, tenha intercâmbios e não perca esse momento Fonseca. O fonsequismo que brilha na Europa, brilha fora do Brasil nas quadras, precisa ser aproveitado para a criação de categorias de base, a oportunidade que os jovens tenistas tenham, independente da sua condição financeira. O Brasil precisa se espelhar na Argentina. A Argentina é um eterno formador de grandes tenistas. Sempre tem um bom tenista argentino, bem ranqueado e, sendo generoso, bem mais do que um. O Challenger teve, a partir das quartas de final, no simples, nenhum brasileiro jogando. Nas duplas, os brasileiros ganharam o título, mas o torneio de duplas não é aquele torneio que enche os olhos das pessoas que vão ou que foram melhor. A belíssima quadra montada no Jockey Club de São Paulo, no Latin American Open, um torneio Challenger categoria 100, que ofereceu 100 pontos ao campeão. Agora vamos falar um pouquinho para encerrar o resumo. A Superliga Feminina de Vôlei começa hoje à noite, está começando neste momento, começam os playoffs que vão definir os semifinalistas. O primeiro grande jogo, Praia Clube e SESI Bauru, mas eu aconselho que quem gosta do vôlei continue assistindo, continue acompanhando, porque o vôlei feminino hoje do Brasil é considerado um dos 3 melhores do mundo, diferente do masculino, onde nós já fomos uma grande potência e hoje, na minha modesta opinião, não temos mais jogadores que resolvam essa situação. O feminino vale a pena ser visto,
muitas jogadoras estrangeiras jogando aqui no Brasil e jogos emocionantes e que vão dar a vocês, assinantes da Rede Gama NGT, que puderem acessar, vale muito a pena assistir. Bom, o tempo já está quase expirando, nós vamos encerrando esse resumo esportivo de 30 de março, dizendo que na próxima semana estaremos de volta aqui, comentando o segundo amistoso da seleção brasileira e também tudo o que acontecer no futebol brasileiro neste próximo final de semana de Páscoa. Então aqui o resumo esportivo já vai desejando a todos vocês um excelente domingo de Páscoa e não se esqueça, na segunda-feira, que muita gente chamava de Pascuela, nós teremos o nosso resumo esportivo. Rede Gama NGT, sempre com você.